Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Nós estamos chegando ao final, estamos no item 27, Obsessão. Observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores, retratando-se entre si. E isso é importante que a gente entenda. Tem um tópico no livro dos médiuns, é o 223, se não me engano, onde no primeiro tópico daquelas perguntas que são feitas, pergunta-se então por que os espíritos, os bons espíritos, não tiram os maus espíritos do médium. Podem tirar, mas o problema é que o médium tem determinados componentes no perispírito que agem como imã para aquele tipo de espírito. E aí nós temos que ver a responsabilidade que nós temos. O Emmanuel aqui fala para a gente que é o equilíbrio de forças, retratando-se entre si. Então, quando nós estamos obsediados, nós temos um grupo de espíritos naquele diapasão vibratório que vem nos influenciar, que vem nos atormentar. E nós devemos ter a força de buscarmos, com todas as forças de nossa alma, a sintonia superior. Uma coisa que não é muito simples. É uma situação que exige de nós alguns valores, algumas forças a mais, para que a gente esteja em condições de estar sintonizando com os bons espíritos, com os amigos espirituais superiores. Fenômeno de reflexão puro e simples não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos, porque, na essência, muitas vezes, aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Essa reflexão das mentes acontece também entre encarnados. E hoje ainda existe um negócio chamado obsessor eletrônico, chamado internet, televisão, rádio, que as pessoas aprenderam ali a manipular as mentes, falando aquilo que os agrada, cativando-os para aquilo que os agrada. E como as pessoas gostam muito de futilidades, é fácil desviar a atenção de coisas importantes para coisas banais, para coisas de pouco interesse para o processo evolutivo e de utilidade para a humanidade. É dessa forma que nós temos que procurar nos proteger, procurar estarmos melhores, procurar construirmos um mundo melhor ao nosso redor, para a nossa vida, para a nossa existência. Somos nós que vamos construir, somos nós que vamos edificar, somos nós que vamos elaborar o nosso futuro, somos nós que estaremos planejando, idealizando as nossas possibilidades do amanhã. A mente que se dirige a outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se, porquanto, ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. Notícias repetitivas e mais algumas técnicas eletrônicas de colocar frequências adequadas para atiçar o ódio ou atiçar a simpatia das pessoas para aquele objetivo, também existem hoje no mundo. Mas quando nós estamos falando de mentes, nós vamos ver que existem mentes que se dirigem imagens, ideias para outras. E aí ela vai tentar ser notada, vai tentar ser compreendida, e sem o campo das palavras. E quando começa a criar toda a ambientação necessária, atinge o objetivo que demanda, projetando sobre aquela que procura influenciar as ideias que lhe faz jus, que associa-se ao seu coração com o objetivo de cativar, de procurar fazer daquela pessoa, daquele espírito, aquilo que ele quer. Então essas manipulações da mente, dessas obsessões, que aqui retrata do espírito, de espírito para espírito, de espírito para gente encarnada, de gente encarnada para gente encarnada, também tem as técnicas que o mundo hoje utiliza de uma forma muito preocupante e muito perigosa. Mas não se esqueçam que acima de tudo isso, tem a mão de Deus que vai agir de forma a
colocar cada um no seu devido lugar. Principalmente nós temos que entender que são mentes que tentam insinuar-se, criando campos, criando condições de acessar o outro para atingir determinados fins. E aí nós temos que ter o cuidado para não cairmos nesse processo de quase subjugação que existe com as técnicas modernas de manipulação de massas. São mentes treinadas para influenciar mentes. E aí, como já disse antes, tem algumas técnicazinhas que são usadas para criar mais atenção e criar mais tensão, seja de ódio ou de amor. Nós temos que ficar atento a isso, para não cairmos em armadilhas. Como já disse Jesus, os falsos profetas são capazes até de enganar os escolhidos, se nós estivermos atentos. E, se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encadeamento, em que o obsessor e o obsidiado passam a viver agindo e reagindo sobre o outro. Aí vem a parte mais perigosa. Então, a mente visada cria sintonia com a mente que cria aquelas ideias, que cria aquelas iniciativas. E aí ele passa a ter um círculo vivo. É um circuito vivo de troca de imagens. E assim, às vezes nem existe a palavra, existe apenas as imagens trocadas. Mas vai consolidando essa correspondência, formando um ciclo de encantamento que o obsessor e o obsediado vivem e reagem e agem um sobre o outro automaticamente. Portanto, eis o perigo. As pessoas criam uma imagem de calúnia, criam uma ideia de calúnia, projetam, e repetem. Chega um dado momento que ele passa a viver a própria calúnia. Então esse ciclo vicioso pode levar a esses espíritos a estágios de demência. Tanto a quem impôs aquela ideia, quanto aqueles que sofreram a ação daquelas ideias. Esse conjunto de ações e reações são muito bem controladas pela espiritualidade superior. Se você extrapola o limite, se você passa do limite do aceitável, mecanismos são acionados para voltarem-se contra você mesmo. Aquele que criou aquelas ideias, aquele que criou aquelas imagens. E aí os resultados são os mais problemáticos possíveis. Tenhamos cuidado. Que tipo de imagem nós estamos criando, que tipo de imagem nós estamos sintonizando. Se nós criamos as imagens do bem, sintonizamos com as imagens do bem, construímos as imagens do bem, nós nos fortalecemos para as realizações sublimes de um amanhã. Se nós ficarmos perdidos, parados no tempo e no espaço, nós começamos a criar complicações que vêm sobre nós, que agem sobre nós de forma muito complexa, criando todos os mecanismos que podem nos levar a grandes dores. E é por isso que nós devemos estar vigilantes com o que pensamos, e com aquilo que nos induzem a pensar. Tenhamos sempre o senso crítico e, na dúvida, abstenhamos-nos de sintonizar com aquelas forças e centrarmos-nos em oração para não cairmos no processo tentador da obsessão. Mas muitas das vezes, aquelas pessoas que estão presas àquele circuito vicioso, eles se comprazem mutuamente naquelas trocas energéticas daninhas, eles se comprazem mutuamente naquelas trocas energéticas de grande complexidade para serem rompidas de uma hora para outra. E é por isso que todo o trabalho deve ser feito, todo o trabalho deve ser pautado para realizarmos
os padrões de estruturação mental para nos corrigirmos de determinadas ações e principalmente para impulsionarmos as forças do bem em todas essas situações. Criemos as forças do bem, criemos as forças do amor e da paz, que essas são realmente aquelas que nos interessam, são realmente aquelas que nos impulsionarão para a redenção espiritual. Fujamos daquelas tentações do mal e aqueles espíritos que estão perdidos nas trevas da ignorância, onde tentam induzir várias mentes a cometerem certas atrocidades que acontecem sobre a terra, que eles despertem para Deus o quanto antes, para que suas dores possam ser atenuadas e para que tenham oportunidade de reencarnar de forma reparadora quanto antes melhor, para que tenham todas as condições de abrirem-se para o amor incondicional, abandonando todas aquelas ideias de revolta contra Deus, contra a humanidade. É necessário tomar uma posição urgente, uma posição íntima. Chega de sofrer, chega de tentar infligir sofrimento. É necessário buscarmos a luz, é necessário refletirmos a bondade divina em cada uma de nossas ações, porque afinal somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Aqueles espíritos que estão presos nas trevas da ignorância são filhos de Deus. Não importa onde eles estejam, pode estar lá embaixo, nas furnas, eles são filhos de Deus. É necessário que os espíritos que se consideram das trevas, que na realidade são irmãos nossos presos na ignorância e na rebeldia de tentar afrontar a Deus, eles precisam entender que eles são filhos de Deus. E nós que estamos caminhando sobre a terra, temos que ter a certeza de que somos filhos de Deus. Portanto, precisamos aprender a trabalhar no bem, construir o bem, fazermos o melhor, onde quer que estivermos, para que as bases íntimas do nosso coração, da nossa mente, sejam impulsionadoras de um mundo melhor, onde quer que estejamos. Não há por isso obsessão unilateral. Toda ocorrência dessa espécie se nutre à base de intercâmbio mais ou menos completo. O obsessor ele age porque ele encontra pessoas receptivas às suas ações. O obsessor ele age porque ele se sente mais forte. Ele se esconde no anonimato da invisibilidade. Mas saiba ele que Deus o vê. E aqueles que tomam a ação de seguir a intuição, seguir os impulsos dos obsessores, são também cúmplices, porque eles estão sintonizados com aquelas forças. Faz-se necessário corrigirem-se, faz-se necessário tomar as posições de valorização íntima, de crescimento interior, de buscarem-se, estar cada vez mais voltado para a construção do bem, para a construção do amor e da paz, onde quer que estejamos. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para outro, em regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão, de vez que se afastam da justa realidade para o circuito de sombra, em que se entregam a mútuo fascínio. É estranho, mas quando a gente vai tratar de alguém que está sob a influência de um espírito, quando a gente vai lidar com uma pessoa sob a influência do obsessor, temos que prestar muita atenção para que nós tenhamos as devidas condições de buscar valorizar, de buscar focar nas forças do bem. Buscar colocar e interiorizar, seja aquele que está trabalhando na desobsessão, como aquele que está obsediado, nas verdades máximas do Evangelho. Amai vossos inimigos. Bendizei o que vos maldizem. Fazei bem o que vos odeia e orai por quem vos persegue e calunia, porque assim sereis filhos de vosso Pai que estais nos céus. À medida que nós entendemos essa posição, procuramos compreender a importância de servir ao Pai. Precisamos entender a importância de estarmos ao lado de Jesus, trabalhando no bem, construindo as forças do bem, amparando todos aqueles que caem ao longo do caminho. E aí, seja como seres encarnados ou desencarnados, como o homem e o espírito,
Todos nós temos que estar com a antena ligada com as forças do bem. Aquelas que nos dizem, que nos trazem a esperança da paz, da harmonia e da fraternidade. A obsessão existe. A obsessão é um dos mecanismos que Deus tem para nos impulsionar à correção dos nossos erros. Mas a nossa força, a nossa vontade de agir no bem, a nossa vontade de construir um mundo melhor, traz para cada um de nós as bases soberanas que impulsionarão o nosso caminho rumo ao Pai. Entregar-se ao fascínio mútuo? Jamais. Busquemos forças. Busquemos no ímã do nosso coração a força necessária para nos sintonizarmos com o bem, para nos impulsionarmos para o bem e para crescermos para o bem. Assim quer o Pai misericordioso. É o mesmo que se verifica com a pedra quando em serviço de gravação. Quanto mais repetida a passagem do buril, mais entranhado o suco destinado a perpetuar a minudência da imagem. Aquela maquininha de escrever hoje em metal que existe em várias lojas, quanto mais ela passa na mesma posição, mais ela fixa aquela ideia, aquela imagem. E assim, muitos obsessores, eles tentam lançar a imagem. O obsediado capta a imagem e muitas das vezes se compraz na imagem. Seja por pavor, seja por culpa, seja por remorso, a imagem vem à tona. E aí é necessário trabalhar a desconstrução dessa imagem. Que quanto mais tempo tiver a pessoa passado pelo processo obsessivo, mais dificuldade terá. E se entra a ação das drogas, ferindo, lesando certas películas fluídicas de proteção da mente, a pessoa atinge com mais profundidade certos arquivos do passado, vindo à tona em situações de grande sofrimento, vindo à tona situações que poderá levar a pessoa a vivenciar e a passar por situações extremamente difíceis, extremamente dolorosas. Faz-se necessário que cada um de nós criemos todas as forças necessárias para sairmos desse quadro de imagens tormentantes e busquemos resgatarmos-nos para o amor, resgatarmos-nos para o trabalho útil no bem, resgatarmos-nos para a construção de um mundo repleto de luz, de esperança e de fraternidade. Ao perpetuarmos essas imagens de esperança, de fraternidade, de contribuição com as forças do bem, automaticamente estaremos inundando todos aqueles que se perpetuam nas sombras das suas culpas, dos seus conflitos, de uma luz quintessenciada, que despertará nele o sentimento da paternidade divina, e reconhecendo-se como filho de Deus, saberá alçar as mãos aos céus, impedido de amparo, de socorro, para seu crescimento, para seu burilamento, para sua ascensão espiritual. Estejamos atentos na nossa caminhada, estejamos conscientes das nossas responsabilidades, porque o amanhã de luz nos impulsionará para a luz, nos impulsionará para mundos melhores, mas depende de como estamos agindo hoje. E é necessário que tenhamos como necessidade absoluta alimentar a nossa mente com imagens construtivas do bem, com a imagem construtiva do amor e da paz. Que tenhamos sempre a disposição de procurarmos nos impulsionar para as realizações sublimes que a vida nos oferece. Lembremos-nos ainda do disco comum, em cujas reentrâncias sutis permanecem os sons fixados para repetição à nossa vontade. E aí a parte mais perigosa. Assim como o disco, que antigamente era o disco de vinil que vinha com aqueles frisozinhos, a gente colocava a agulha e ele ia rodando e tocando. Mas tinha que colocar a agulha com muito cuidado, com muita habilidade, porque qualquer arranhãozinho não tocava mais direito. E às vezes se perdia muitos CDs,
muitos discos de vinil. O CD hoje é mais fácil, você pega, coloca lá dentro, a leitura é ótica. E pequenos arranhões não interferem tanto, mas os grandes arranhões podem danificar completamente aquele disco. Nós temos um programa mental estabelecido por Deus para nos impulsionar para o bem. Nós temos um programa mental que nossos amigos espirituais sempre elaboram pacientemente, toda a noite durante o sono e às vezes durante o dia, quando oferecemos campo propício de sintonia. Mas também tem aqueles que, sintonizados com determinados grupos de espíritos em sofrimento, ali são colocados programas que vai fazer a pessoa vivenciar grandes dores, grandes sofrimentos. E é dentro disso, é dentro dessas ideologias, desses sentimentos, que todos nós vamos aprender a construir um mundo de paz e de esperança. É baseado nesses sentimentos que todos nós vamos construir a nossa força íntima para a realização do amor e do bem. E que estejamos sempre preparados para fazer o melhor. Que estejamos sempre buscando sintonizar com o mais alto. Para fortalecermos-nos nas energias saudáveis e salutares do amor incondicional daquele que é soberanamente justo, soberanamente bom, que nos impulsiona sempre na direção da paz, da fraternidade e da luz. Estejamos certos de que a misericórdia divina sempre vem para nós, para nos iluminar, para nos fortalecer, e que nós, espíritos imortais, precisamos aprender a construir, precisamos aprender a colocar nossos passos à frente, na certeza de que o amanhã será repleto de luz, de esperança, de fraternidade. Porque nós somos seres de luz, de esperança e de fraternidade. Trabalhemos, pois, meus irmãos, com muita fé, com muita disposição de fazermos o bem. Muitas vezes, a mente obsediada se assemelha à chapa de bonite, arquivando ordens e avisos do obsessor. Notadamente durante o sono habitual, quando liberamos os próprios reflexos, sem o controle da nossa consciência de limiar. Acabamos antecipando o assunto. Mas a mente, tanto aquela que trabalha no bem quanto aquela que trabalha no mal, durante a noite vai receber os reflexos de si mesma, com o grupo com que ela mais se afiniza, com o grupo que ela mais se sente bem em estar. E, paradoxalmente, acorda sentindo-se extremamente mal. Acorda-se em estado deplorável às vezes, que só quem sente sabe dizer. É por isso que muitas das vezes a doutrina espírita é tão combatida. É por isso que a doutrina espírita é tão, muitas das vezes, atacada. Porque muitas pessoas não querem acender a anteninha do bem. E aí, acabam colocando sempre as raízes no mal. E ligando suas raízes à fonte do mal, expressam, exteriorizam os piores sentimentos, tentando atacar a todos indistintamente. Mas os trabalhadores do bem estão atentos. Estão buscando construir cada vez mais a base do amor e da fraternidade onde estivermos. E é por isso, meus irmãos, com esse sentimento, com esse coração aberto às realizações sublimes da paz, que vamos edificar o nosso amanhã de luz, o nosso amanhã de fraternidade, o nosso amanhã de paz. Liguemos nossas antenas ao bem. Nossos amigos espirituais estarão sempre dispostos a nos ajudar, a nos amparar, impulsionando-nos, amparando-nos e orientando-nos a agir com segurança, com responsabilidade, com amor, compaixão e serenidade. Para onde nós vamos? Onde nós queremos chegar? Depende de cada um de nós construir o teu íntimo. Depende de cada um de nós edificar as forças que nos impulsionam para o bem eterno. Ordens e avisos. Ordens e avisos que a pessoa obsessa atende de modo quase automático,
qual o instrumento passivo da experiência magnética no cumprimento das sugestões pós-hipnóticas. É uma hipnose. E ele fala ali, como nas experiências de hipnose, a pessoa sai obedecendo maquinalmente às ordens do seu magnetizador, sob a ação de espíritos malfazejos. Grupos de espíritos agem covardemente. Agem para criar todas as situações difíceis, complexas e complicadas para atingir seus objetivos nefastos, para prejudicar a humanidade e para retardar o progresso humano. Mas lembremos-nos, os missionários do bem estão atentos. Busquemos sintonizar com eles através das nossas ações do bem, das nossas orações e principalmente frequentarmos as casas que nos dão apoio e nos dão sustentação. Mas frequentarmos com o coração aberto ao bem, com a consciência de responsabilidade pelo bem que devemos fazer. Porque somente dessa forma estaremos construindo um amanhã de luz, de esperança e de fraternidade. O que você quer para o seu amanhã? Quais forças você quer mobilizar ao amanhã? Cuidado com quem você sintoniza, cuidado com quem te impulsiona durante o seu dia. Procuremos cortar todo o vínculo com aquelas energias que nos fazem mal, que nos prejudicam, que querem o prejuízo da humanidade. Sintonizemos, valorizemos as oportunidades de trabalharmos e construirmos as forças do bem em nós mesmos. Quanto mais nos rendamos a essa ou aquela ideia, no imo de nós mesmos, com maior força, nos convertemos nela, a expressar-lhes os desígnios. E aí é que sabem manipular muito bem as mentes humanas, tanto os espíritos presos nas trevas ou nas sombras, como queiram, quanto aquelas pessoas aqui na Terra que querem manipular as massas covardemente para objetivos escusos. Eles querem que você adira a ideias deles. À medida que você vai aderindo àquelas ideias, eles vão te convertendo em um fantoche. É por isso que nós temos que procurar sempre levar nosso pensamento ao Pai em oração, cultivando os bons sentimentos, cultivando as boas ideias e os bons ideais, para que estejamos sempre nos livrando de algumas situações, procurando construir ideias edificantes, para não nos convertermos naqueles que expressam os desígnios do mal, mas sim como trabalhadores do bem, que sabem que existe o assédio do mal, que sabem que existe a influência do mal, e saibamos vigiarmos-nos para driblarmos a todas as situações adversas que possam vir envolver a nossa vida, que possam vir envolver o nosso caminho, atrapalhar nossa caminhada rumo ao Pai. E a misericórdia de Jesus está sempre pronta a nos amparar e nos iluminar constantemente, porque a vida, a luz do amor e da paz, influencia-nos constantemente a realizar o bem, a realizar o serviço do amor e da fraternidade entre os homens, para que a luz divina possa acender em cada coração, iluminando todos os caminhos. É assim que, formando estranhos desequilíbrios que em muitas das circunstâncias caracterizam moléstia e desalento, aflição e loucura, quando não plasmam a crueldade e a morte. Quantas milhões de pessoas no mundo estão presas nessa situação? Quantas milhões de pessoas no mundo que poderiam ter aqui na Terra passar espargindo o bem, espargindo a bondade, por sentimentos terríveis que afloram de seus corações, em sintonia com forças maléficas e perigosas, criam toda uma condição de plasmarem a crueldade, a maldade e a morte. Plasmam toda uma condição de construir em seu caminho um rastro de dor e sofrimento. Coitados desses espíritos que encarnados sintonizaram com essas forças.
Eles e seus comparsas do mundo espiritual estarão fadados a reencarnes extremamente dolorosos, limitadores, para saberem cultivar em si mesmos a disciplina, a compaixão, o amor e a solidariedade. Aprendamos, meus irmãos, a procurar construir em bases sólidas as leis que regem nossas vidas. Procurarmos construir em bases sólidas as leis que nos impulsionam para uma manhã de paz e de esperança. Estejamos, sim, buscando construir, buscando edificar, buscando realizar todo o bem possível, onde quer que estejamos. Mas saibamos que cada um de nossos passos é muito bem observado pela espiritualidade superior e nós devemos saber fazer de tudo. É nosso objetivo aqui treinar, estudar e aprender a sintonizar com o bem, a nos livrarem dessas circunstâncias catastróficas que nos levam a sofrimentos atrozes. Toda obsessão começa pelo debuxo vago do pensamento alheio que nos visita oculto. Quando começamos a captar determinados pensamentos tristes e angustiosos e nós nos comprazemos naquela situação, nos sentimos, olha, tadinho de mim, coitado de mim, olha o que eu estou sentindo. É hora do sinal de alerta. É hora perigosa para que a gente tenha condições de entender o tamanho da nossa responsabilidade, o tamanho das luzes que devemos irradiar para nos proteger dessa ação do mal. E como irradiamos a luz? Trabalhando no bem, fazendo a caridade, orando, meditando, estudando, procurando nos espiritualizar, procurando nos aperfeiçoar, procurando construir a nossa fortaleza íntima com as bases na capacete do bem, da luz, do amor e da fraternidade. Hoje é um pingo de sombra, amanhã linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso, do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. É escalonado, passo a passo. Cada momento nós vamos seguir, cada momento nós estaremos construindo algo para a nossa existência. E o que queremos construir para o nosso amanhã? Como queremos edificar para o nosso amanhã? Por isso, ali está a lição. Temos que estar o mais atento possível, que primeiro vem o pingo de sombra, depois uma linha mais firme, painel vigoroso, né? Para depois assimilarmos os apelos infelizes que nos aprisionarão em turbilhões de trevas. Não deixemos que esses apelos infelizes ganhem força, ganhem corpo, ganhem vida. Trabalhemos por nos aperfeiçoarmos, trabalhemos por nos melhorarmos, porque aí o amanhã será de luz, de fraternidade e de paz, por onde quer que estejamos, por onde quer que passemos. Trabalhemos, meus irmãos, na construção de um mundo melhor. Trabalhemos, meus irmãos, para nos fortalecer para a nossa prosperidade espiritual. E a prosperidade espiritual significa trabalhar o máximo possível no bem, desvencilhando dos padrões nocivos das trevas. Urge, pois, que saibamos fugir, desassombrados aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso da nossa vida em sombra pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal, que em nós e que nos vampirizando estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. E aí é que vem os detalhes importantes. Você vê na televisão, na internet, nas mídias sociais em geral, a cena de uma pessoa vindo roubar e sendo atingida, alvejada por alguém do serviço de segurança, matando essa pessoa. Instintivamente você tende a tomar uma posição
que não é uma posição mais cristã, eu tenho certeza. Nesse momento, meus irmãos, temos que lembrar que nós temos que ter cuidado para não sintonizarmos com as forças do mal, com as ideias infernais que nos levarão à miséria do crime. Então, aquele nosso irmão que estava praticando um delito e foi alvejado e morto, é credor das nossas orações e piedade. Não queremos estar na pele dele, e muito menos na pele de quem o matou, que também é credora das nossas orações e da nossa piedade. Não podemos julgar o momento, os atos reflexos daquele momento, o treinamento que cada um passou. Precisamos entender o tamanho da nossa responsabilidade em agirmos com segurança, em agirmos com toda a força possível da nossa alma sintonizada com o bem, elevando ao Pai oração por ambos, vítima e algoz. Porque não nos compete julgar. Compete-nos trabalhar no bem. Compete-nos orar. Compete-nos usar as nossas forças íntimas para impulsionar a humanidade para a luz. Se o outro estava praticando um delito, a humanidade cometeu para com ele um delito, de deixá-lo na escassez. Mas não me cabe a mim julgar. Compete a mim fazer as reflexões necessárias para fortalecer a luz. E nesse momento, compaixão por ambos, para que possamos, assim, construirmos amanhã um mundo melhor e mais justo, onde todos tenham o necessário para que não seja necessário termos prisões, para que não seja necessário termos forças policiais. Mas no momento precisamos das prisões, precisamos das forças policiais, precisamos da justiça para fazer os julgamentos. Mas nós temos que aspirar a esse mundo justo, esse mundo regenerado. Temos que começar a plasmar um mundo melhor, com toda a força de nossa alma. Porque se existem pessoas cometendo crimes porque estão com falta do necessário, existem pessoas cometendo crimes espirituais por guardar excesso de supérfluo. Tenho certeza disso. Portanto, nós devemos trabalhar para construir e edificar o bem onde quer que estejamos, por onde passarmos, das mais variadas formas. Portanto, vamos repetir o texto do Emmanuel. Urge, pois, que saibamos fugir desassombrados aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso de nossa vida em sombra pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal que, em nos vampirizando, estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. A mente vazia, pessoas inertes na frente de uma televisão, na frente de um computador, no seu conforto diário, naquele conforto artificial. Está acontecendo lá fora, estou dentro de uma casa segura, num bairro nobre. Mas quais os meios que te levaram a estar aí? Quais as suas responsabilidades frente à sociedade que está ao seu redor? Não vou te julgar nem condenar pelo que você tem, nem pelo que você faz. Apenas te alerto para que não caia na inércia. Para que, devido à tua inércia, devido à sua falta de compaixão pelos que sofrem, ser encaixado como um criminoso perante as leis espirituais que regem a nossa vida. E se você tem muito e não sabe compartilhar, vai saber saborear na próxima existência, naturalmente, a escassez. E lógico, se você não souber viver na escassez, vai repetir a mesma experiência. Por isso, só os bons reencarnarão na terra regenerada, porque é o momento de você equilibrar suas forças íntimas, as suas forças internas, e saber que você tem que colaborar com o bem, porque todos colaborando com o bem, todos se beneficiam com o melhor. Para isso é necessário educar a mente, ou melhor, controlar a mente. Não deixar a mente vaguear por espaços vazios. Educar os conflitos e evangelizar os sentimentos.
para que você possa crescer com segurança rumo à espiritualidade superior. Dá novo pasto à mente pelo estudo que eleve e consagrar-se em paz ao serviço incessante é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas. Estudar. Procurar compreender a vida e elevar-se acima do terra-terra, aprimorando teu espírito para as realizações eternas do bem e do amor, fugindo de todas as ligações com as trevas. Por isso, ao consagrar-se ao estudo, você vai ter que buscar a sua paz incessante intimamente. Mas para se libertar realmente das algemas, o trabalho do bem se faz necessário, se faz urgente. Pois que, na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, avançando por fim da cegueira mental para a divina luz da divina visão. É um ato de sublime amor. Procurarmos trabalhar no bem, auxiliar espontaneamente as forças da vida para que a vida nos auxilie, impulsionando-nos para o Pai. Ao construirmos os nossos sentimentos baseados nas esferas superiores que nos gerenciam a existência, trabalhemos, pois. Trabalhemos construindo. Trabalhemos nos fortalecendo. Para que o amanhã seja de luz a iluminar nossos caminhos, e não da cegueira mental que retrata a cegueira espiritual daquele que não sabe compartilhar as riquezas que a vida nos oferece, para que a divina luz nos dê a divina visão de sabermos escolher o caminho que devemos seguir na construção de um mundo melhor, na construção de um mundo de paz, de esperança e fraternidade. É uma luta hercúlea que nós temos que estabelecer conosco mesmo. Mas demos os primeiros passos. Ao darmos os primeiros passos para buscar uma sintonia superior, lógico, não vai ser tão simples. Sentirás mal-estar, sentirás indisposições, mas a força interna da sua alma o impulsionará cada vez mais para a luz do bem, superando essas adversidades momentâneas e construindo um rio de paz, de esperança e de fraternidade. Construamos, meus irmãos, o caminho de luz que nos impulsionará a estarmos mais próximos do Pai. Pensamento e vida, pérola de luz, a iluminar nossa mente, que ilumina nossos caminhos para a redenção espiritual, para nos aproximarmos do Pai. Estudemo-lo. Reflitamos sobre essas páginas maravilhosas que as benditas mãos de Chico Xavier trouxe-nos com as luzes de Emmanuel, André Luiz e tantos nomes respeitáveis da espiritualidade superior. Saibamos aproveitar essas bênçãos de luz, construindo um mundo de paz, de esperança e de fraternidade, mas principalmente educando-nos, instruindo-nos, amando-nos e trabalhando incessantemente pela causa do bem. Que Jesus nos envolva, nos abençoe e nos ilumine a todos.